Olá, meu nome é Fábio Prado. Vamos começar agora a segunda videoaula do treinamento de SQL Tuning. Então, a primeira videoaula, a videoaula anterior, ela foi referente a uma introdução do treinamento. Foi para dar uma visão geral do que é o treinamento, o material do treinamento, como montar um ambiente do treinamento. Tá? Então, foi uma introdução para a gente conhecer o treinamento. Agora, a segunda videoaula, nós vamos falar do capítulo 1 do meu material, que é uma introdução de SQL Tuning. Aqui é para a gente ter uma visão geral do que é a otimização de instruções SQL. Então, os objetivos principais do Tuning são minimizar o tempo de resposta e recuperação de dados. Esse é o item principal. Por quê? Os itens seguintes são decorrentes desse primeiro. Então, minimizando o tempo de resposta, tempo de recuperação ou até mesmo atualização de dados através de uma instrução SQL, consequentemente, eu minimizo os outros, eu ganho também os outros itens, que são lá, minimizar concorrência de acesso a dados. Então, minimizando o tempo de resposta, eu também minimizo concorrência de acesso aos dados. Tá? Então, em grandes sistemas que têm muitos usuários, um dos maiores problemas é a concorrência de acesso aos dados, minimizando o tempo de resposta, o tempo de recuperação e atualização dos dados, eu também melhoro a concorrência. Tá? Consequentemente, eu também melhoro taxa de transferência de dados, então quando eu melhoro o tempo de resposta, muitas vezes eu melhoro o tempo de resposta retornando somente os dados que eu preciso, fazendo uma consulta mais enxuta, pegando só aquilo que eu preciso, consultando estruturas de dados menores, pegando menos dados, eu otimizo a taxa de transferência de dados pela rede, porque eu vou estar transferindo menos dados pela rede. Então é importante eu fazer esse trabalho para identificar e recuperar somente aquilo que eu preciso. Tá? Então eu também otimizo a carga de dados do banco. Então se eu consigo retornar menos dados, são menos dados que o banco está trabalhando para poder processar e retornar os dados para a aplicação. Tá? Então os três últimos itens aí são decorrências do primeiro. Então o objetivo principal nosso é diminuir o tempo de resposta das recuperações e das atualizações de dados. Então, onde estão agora, eu pergunto assim para vocês, assim, onde estão os maiores problemas de performance das aplicações? Tá? Das aplicações que acessam bancos de dados Oracle, porque esse gráfico que vocês estão vendo neste slide, tá, é um gráfico que demonstra onde estão os problemas de performance em aplicações que acessam banco de dados Oracle. Eu peguei esse gráfico de uma apresentação de um cara chamado Michael R. Alt. Ele é consultor de um site chamado DBA Group. Tá? Então, quem quiser consultar depois desse site, www.dbagroup.net. Tá? Então, tem várias apresentações que eu já baixei dele. Ele, inclusive, é autor de alguns livros em bancos de dados Oracle. Ele sempre fala assim de tuning, e aí eu encontrei esse gráfico aí que fala onde estão os problemas de performance nas aplicações que acessam o banco de dados Oracle. O maior problema que vocês estão vendo aí no gráfico é a fatia que está em vermelho. Tá? São problemas na aplicação oriundos de instruções SQL. Então essa parte em vermelho demonstra os problemas de SQL ruim. Tá? Então 60% dos problemas de performance das aplicações são SQL ruim, instruções SQL que precisam ser otimizadas. Tá? E aí sobram 40%. 40% a gente pode ver aqui que são distribuídos em três outras áreas. Tá? Então a primeira aqui é design. Design é projeto do banco de dados, então modelagem do banco. Então 20% dos problemas de performance são decorrentes de uma modelagem ruim, tá? De uma modelagem que pode ser melhorada. Tá? E aí 17,5% são decorrentes do banco de dados, é a fatia que vocês estão vendo aí em verde. Tá? Então 17,5% dos problemas de performance são decorrentes de configurações do banco, configurações ruins ou configurações que precisam ser otimizadas. Tá? E aí a gente abrange uma outra área de tuning, que seria o tuning de instância de banco de dados. Tá? Esse meu treinamento é tuning de SQL, não é tuning de instância. Tá? Tuning de instância aborda esses 17,5% aqui. Tem outros caras aí que dão esse treinamento de instância. Então, vou citar um exemplo aí, tem uma empresa chamada Nerve Informática. Ela dá um treinamento de tuning de instância. Tá? Então é mais voltado somente para DBAs. No meu treinamento de tuning SQL é mais genérico. Então tem DBAs
tem desenvolvedores, tem caras que são analistas de suporte que cuida do banco, né, que cuida da parte de infra do banco, que às vezes mexem também no banco, né, e precisam dar alguma orientação para aqueles caras que codificam as aplicações, né. Então a gente falou aí dos 3 principais itens aí que podem ocasionar problemas de performance, e temos o quarto item que é a área roxinha aí desse gráfico, que é sistema, 2,5%. Nessa área de problemas, a gente consegue identificar configurações do meu sistema operacional. Então tem parâmetros do sistema operacional que podem influenciar também na performance do banco e na performance das aplicações, tá? Então a gente pode ver aí que 80% dos problemas de performance contemplam a área verde e a área vermelha, tá? Que são projeto e aplicação do banco de dados, tá? Então eu vou falar aqui nesse treinamento sobre Tuning de SQL, que abrange a área vermelha, e vou falar também o segundo capítulo, que é a próxima videoaula. Eu vou falar aqui de dicas para fazer uma modelagem melhor também, que abrange esses 20%, tá? E vou falar também no sexto capítulo sobre algumas dicas aqui que podem melhorar a performance do banco de dados. Então eu vou estar abrangendo aí grande parte desse gráfico. Só que o foco principal do meu treinamento é os 60% aqui, que é o item em vermelho. Então quando a gente já conhece aqui onde estão os problemas de performance, onde eu devo tunar, onde eu devo otimizar as minhas aplicações. Então aqui na área em vermelho, que é o item aplicação, tá, eu tenho que tunar o quê? SQL ruim, SQL mal escrito. Eu tenho que conhecer técnicas para poder otimizar esse SQL. Eu posso também utilizar recursos paralelizados, tá? Então aqui onde tunar, aqui ele diz aqui recursos serializados, são recursos que utilizam uma só CPU. Então eu posso aprender a utilizar várias CPUs para poder rodar uma instrução SQL. Eu vou mostrar isso no treinamento, no capítulo 5. A gente tem uma outra área aqui, que é a área de design, que a gente viu no gráfico lá, que é a área de projeto. Onde eu devo tunar? Que itens dessa área eu devo tunar? Modelagem dos objetos. Então, tabelas, os tipos de dados das colunas das tabelas, criação de visões, tá? Como essas visões são criadas, índices, sequences. Então, eu vou falar sobre todos esses objetos durante o treinamento. Vou dar algumas dicas aí no próximo capítulo para vocês criarem eles com melhor performance, de forma que eles proporcionem melhor performance para as instruções SQL dos sistemas que vocês estão desenvolvendo, tá? E aí um outro item também que eu posso tunar aqui são o armazenamento dos objetos. Como esses objetos são armazenados no banco de dados. Eu também vou falar disso no próximo capítulo. Então vou dar uma dica de armazenamento que pode influenciar na performance também das instruções SQL. Na terceira área aí, que seria banco de dados, que é aquela área que corresponde a 17,5% dos problemas de performance. Para tunar esses problemas, para melhorar a performance desses problemas, eu tenho que saber conhecer a arquitetura do banco de dados Oracle e saber configurar o banco, configurar estruturas de dados, alocação de dados em memória, que seria o caso aí da configuração da memória chamada SGA do Oracle, tá? E aí eu tenho que conhecer toda a estrutura do banco, configuração de parâmetros do banco, tá? Esse aqui não é o foco desse treinamento, apesar de eu dar no sexto capítulo 5 ou 6 parâmetros, mostrar para vocês 5 ou 6 parâmetros que influenciam bastante na performance de instruções SQL. E eu vou mostrar para vocês o que vocês devem, que valor vocês devem configurar esses parâmetros para poder otimizar as instruções SQL. E aqui o último item, sistema operacional, que é o que menos influencia lá de acordo com o gráfico nos problemas de performance, são configurações do sistema operacional. No caso de instalações de banco de dados Oracle, a maioria dos sistemas operacionais de produção são sistemas operacionais Linux, tá? Então no sistema operacional Linux dá para a gente configurar uma série de itens que vão influenciar no banco, como por exemplo a I/O de dados, largura de banda da rede, swap, alocação de espaço em disco, tá? Então tem diversos parâmetros que a gente tem que configurar para poder melhorar a performance do meu banco, tá? E a Oracle, nos guias de instalação dela, ela cita vários desses parâmetros e diz quais são os valores que vocês têm que configurar lá no kernel do Linux para poder melhorar a performance